Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Eu criei esse canal com o intuito da gente compartilhar experiências. Então eu vou começar falando como foi o diagnóstico da minha primeira filha pra mim. Bom, então, iniciando, meu nome é Caroline, eu tenho 26 anos e sou mãe de 3 crianças. E vou compartilhar com vocês o diagnóstico de autismo da minha primeira filha. O nome dela é Yumi, hoje em dia ela tem 7 anos. E ela sempre fez acompanhamento, desde os 10 meses ela fazia acompanhamento, porque ela tinha um probleminha nos ligamentos, tá? Então ela fazia fisioterapia, ela tava num centro de uma associação de deficiente físico, né? E lá dentro tinha também outros acompanhamentos para síndrome de Down, microcefalia, paralisia cerebral, vários outros atendimentos, né? Então, ela fazia acompanhamento lá por conta fazia hidroginástica e fisioterapia. E começou que, né, quando começou a hidro, né, ela ficou super animada, porque tinha piscina lá, né, e criança geralmente adora água. E ela não era diferente, amava água. E isso ela tinha uns 2 anos. Adorava água e ela queria muito queria entrar, eu não conseguia segurar ela, né? Ela estava sempre na beirada da piscina e ela buscava, ela trazia ela, e ela sempre muito feliz, mas quando chegava a hora de entrar na piscina, ela se desesperava, chorava muito e batia na profissional, né? E ela tinha, assim, crises, né? Hoje em dia eu entendo que eram crises, mas no momento ali a gente não entendia, na verdade eu achava que era uma coisa normal de criança, só que ela sempre fazia a mesma coisa. Então ela queria muito aquilo, só que na hora ali ela não sabia lidar, era muito, acredito que muito sensorial, né? Ela sempre foi muito sensorial. Daí ela andava na ponta dos pés, ela sentava muito em W. E então, assim, a fisioterapeuta me chamou, né, que acompanhava ela já há 1 ano e pouco, me chamou para conversar. Ela me deu um questionário que tinha, né, ela perguntou se eu queria fazer, não era da área dela, mas se eu quisesse fazer, ela tinha ali impresso para mim responder. Então, eu respondi ali aquele questionário, né, que tinha, e eram características, coisas assim da infância, né, da primeira infância. E eu respondi, e depois ela, não avaliou, mas ali constatou, né, de que sim, ela tinha uma chance muito alta de ser autista. E foi isso que ela falou pra mim, e no momento que ela falou aquilo pra mim, assim, eu lembro que eu chorei muito. E que, assim, naquele momento, tudo começou, né, a se encaixar pra mim. Porque quando ela falou assim, eu lembro direitinho, ela falou assim, conhece o autismo? E aí quando ela falou assim, aquilo, eu me congelei, eu fiquei assim, eu não conseguia falar, eu fiquei assim, em transe, digamos assim, né? E aí começou tudo a se encaixar, né? Várias características que ela tinha, de andar na ponta dos pés, a fala dela era muito boa, chegou nos 2 anos, regrediu totalmente, né? Totalmente, a fala dela era muito desenvolvida até os 2 anos. Quando chegou nos 2 anos de idade, a fala dela regrediu, né? Então, ela tinha essa característica, o olhar dela era muito vago, então ela te olha nos olhos sim, só que o olhar dela te atravessa, assim, parece, né? A gente fala. Ela nunca puxou meu cabelo, né? Eu lembro que isso era uma coisinha que eu falava, minha filha não puxa meu cabelo, porque eu tenho muitos sobrinhos, né? E geralmente o bebê puxa o cabelo e isso é muito normal. Isso era uma coisa assim que eu via que ela não fazia, né? Quando as crianças estavam brincando, ela brincava, mas daí do nada ela parava e ficava olhando assim pra luz. Um tempão, gente, isso não são coisas assim, tem coisas que são normais na infância, mas a criança faz uma vez, 2 vezes. Agora, se a criança sempre faz aquilo, a criança tem aquele padrão, a criança passou 5 meses, a criança ainda faz aquilo, tem alguma coisa que tu tem que observar mais, né? Então, tinha várias características, mas eu tava levando ela nos acompanhamentos e tudo, eu tirava dúvidas, né? Então, foi uma coisa assim que foi aos poucos.
E ela também não agredia os outros, mas ela se agredia, né? Ela se mordia, ela se batia na parede. E assim, não diminuiu com o tempo, né? Continuou. Então, como eu tinha convênio nesse tempo, né? Quando ela tinha 2 aninhos e pouco, como eu tinha convênio, então eu procurei uma profissional, uma neuropediatra, e fui atrás do diagnóstico. E aí, como eu já tinha o questionário, tinha vídeos e tudo mais, eu levei pra ela pediu os exames, depois a gente consultou novamente, a gente conversou novamente com ela, e na terceira consulta daí, ela recebeu, né, o diagnóstico. E aí, a partir do diagnóstico, a gente começou os acompanhamentos. E não são poucos, né? Aí, quem é mãe de autista sabe, não são poucos. Então, o que ela precisava era terapia ocupacional, psicóloga, fonoaudióloga, psiquiatra e psicopedagoga. Acho que são esses que ela precisava. Então, ela seguiu daí, né? A gente começou a fazer os acompanhamentos com ela e ela teve uma evolução muito boa. Realmente, o diagnóstico não é fácil, o diagnóstico é muito difícil, foi por isso que eu fiz esse canal. Porque às vezes a gente acha que a gente tá sozinha, a gente se culpa. E eu vejo tantos canais, né, que falam sobre a maternidade de uma forma geral, né, que já é difícil, a gente já se culpa todos os dias. Então, vocês imaginam a maternidade atípica, né, pra quem não vive isso. E pra quem vive, sabe como é que é. A gente se culpa o tempo todo, a gente se culpa às vezes até por pensar alguma coisa, né, a gente acha que a gente não tem direito de reclamar de nada. E não é assim, não é bem assim. A gente pode se questionar, né, e melhorar as coisas. Então, de fato, a gente vai passar por algumas situações que a gente tem que aceitar, que a gente tem que abraçar, que a gente tem que respirar e tentar entender, né, qual é o propósito daquilo que tá acontecendo na nossa vida. Mas muitas coisas a gente pode melhorar e a gente deve ir atrás. Então, eu digo, eu tive, né, eu acho que eu fiquei uns 3 dias, assim, daquele jeito, assim, em transe. Eu não falava com ninguém, eu não queria falar aquilo em voz alta. Eu não queria falar, né? Então, parecia que quando eu falasse, aquilo ia se tornar realidade. E eu fiquei aqueles 3 dias pensando, meu Deus, tudo que eu fiz até agora eu fiz errado. Porque ela não era uma criança atípica, ela era uma criança atípica. Então, eu acredito que eu fiz o melhor pra ela, né? Mas naquele momento eu achei que não, que eu tinha feito tudo errado. E, assim, a gente só tem que ter um pouco mais de paciência, né? Mas, assim, na primeira infância é basicamente a mesma coisa. Eu acho que a gente, sabendo que a criança é atípica, às vezes a gente esquece também de impor alguns limites, né? E a gente tem que trabalhar isso na gente, né? Que a criança não é coitadinha, que a criança não é incapaz, que a criança, sim, tem que ter muitos limites, inclusive até mais, né, do que uma criança atípica, porque eles são extremamente inteligentes, né? Claro que existem crianças que são autistas e têm alguma deficiência, ou são autistas e realmente aquilo prejudica muito a cognição, mas, em geral, eles são muito, muito inteligentes. Se não for de uma forma geral, eles são inteligentes numa área específica, né? Então, tem criança aí que não sabe falar uma palavra, mas que monta um quebra-cabeça de 100 peças em 5 minutos, né? Então, eles têm a inteligência deles, né? E eles conseguem perceber da maneira deles quando eles conseguem alguma coisa. Então, é criança, né? Toda criança é assim. E isso é difícil pra gente, né? Até, eu digo por mim, claro, né? Até a gente conseguir compreender de que a criança tá ali, né? No caso da Yumi, ela tá ali, ela tá percebendo onde ela consegue, né? Até que limite ela consegue ultrapassar. Eles vão fazer arte normal, né? E às vezes algumas coisas mais perigosas, né? Porque no caso da Yumi, ela não tem muita noção de perigo, até hoje ela não tem, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque que nem ela tem 7 anos e eu ainda tenho que cuidar ela perto de qualquer janela. E não é uma coisa assim de cair sem querer, é porque assim,
Se ela entrar, como que eu posso falar? Eu esqueci o nome agora. Mas enfim, depois a gente vai falar mais sobre isso. Quero falar cada vídeo específico, né? Esse primeiro vídeo eu queria falar muito sobre como foi o primeiro diagnóstico da minha filha mais velha, né? E realmente não foi fácil, não foi... foi uma coisa assim que eu passei meio que sozinha, digamos assim, né? Eu tinha, claro, as madrinhas delas, né? Um específico sempre foi muito presente. E não foi fácil, mas é uma coisa assim que tu vive ali dentro da tua casa, né? Então, quem sabe é tu. Na minha família, a gente tem outro diagnóstico de autismo, mas não é tão próximo assim da minha família, tipo mãe, pai, irmãs. Então, foi praticamente o primeiro diagnóstico da família. Então, era tudo novo. Eu acho que a maioria ficou assim, meu Deus, agora o que eu faço? O que eu posso falar? O que eu não posso? Ainda bem que a minha família é muito direta, então a gente foi adaptando, né? Mas tem tudo aí, é longo. Eu digo pra vocês, agora, isso foi quando a minha filha tinha 3 anos, agora ela tem 7, e a gente ainda trabalha isso. Eu ainda vejo muito isso. Tem muitas coisas que me magoam, e tem muitas coisas que é por isso também que eu gostaria de fazer o canal, porque muitos preconceitos, muitos receios se dá devido à ignorância no assunto, né? Então, aquilo que tu não conhece, tu vai ter medo. Aquilo que tu não conhece, tu não vai saber lidar. Então, eu acho muito importante, eu espero que alguém, né, possa se identificar e não se sentir sozinha. Porque nós estamos juntas, né? Nós estamos dando voz à mesma causa e eu acho isso extremamente importante, né? Eu literalmente visto a camisa porque realmente não é uma coisa fácil, né? Eu já postava vídeo no meu Instagram e as pessoas falavam, ai, porque tu nasceu pra isso, pra ser mãe especial. Gente, não existe isso, né? Não existe. Claro que a gente não vai ser grosseira, né? Esse é um elogio demais. Não me ofende em nada, mas não é a verdade. A gente é lapidado junto com a criança, né? É uma coisa totalmente diferente. Não tem muito como explicar para quem não vive a maternidade atípica, mas eu já agradeço. Se tu não vive a maternidade atípica e tu tá nesse vídeo, eu já tenho um agradecimento mega especial para ti. Porque tu tá querendo se inteirar de um assunto que tu não vive. E isso que vai fazer a diferença pra gente. É isso que faz a diferença na vida do nosso filho. E então, eu já agradeço demais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Então, deixa o comentário, deixa o seu like, né? Que é muito importante. Agora o canal pequenininho, novo, o primeiro vídeo. Então, eu conto muito com a ajuda de todos vocês para que a gente possa dar voz para essa causa.